Thank you, everyone. I think we can. Obrigada. Acredito que podemos começar com as apresentações, com o workshop. Primeiramente, bom dia, boa tarde, boa noite para todas as pessoas que estão aqui. Obrigada pela sua participação. Primeiro, queremos avisar que temos interpretação simultânea hoje para espanhol, inglês e português. A maioria das conversas de hoje vão ser em espanhol, mas uma desculpa porque eu só vou falar em inglês. Aqui no slide vocês estão vendo o botão de interpretação na parte inferior da tela do Zoom. E aí vocês podem escolher o idioma da sua preferência para a interpretação ao vivo que nós temos hoje. Muito obrigada novamente por estar aqui conosco para o webinário de hoje, que é a primeira parte do webinário para a saúde nas escolas da América Latina. Eu sou Marie Hausruth, eu sou presidente de NCD Child, nós somos os apresentadores, nós somos os organizadores e advogamos pelos direitos e necessidades das crianças e dos adolescentes que estão em risco de desenvolver doenças transmissíveis. Por isso é importante entender as doenças transmissíveis ao longo da vida das pessoas e, claro, que também procuramos a prevenção e o controle das doenças. Temos hoje a secretaria do Hospital do Sick Kids Hospital e também o diretor executivo, o Dr. Caputa, acredito que ela falou, e vamos ter uma excelente sessão hoje. Oi, obrigado pela apresentação, agradecemos a participação dos painelistas, do público. Apesar dos desafios da Covid-19, é gratificante ter esse evento. Espero que o formato seja útil para todos e todas, para compartilhar as mensagens, para transmitir as mensagens-chave. A secretaria está aqui para ajudar a missão conjunta. O nosso foco, principalmente no último ano, tem sido ressaltar as problemáticas que enfrentam as crianças e adolescentes no momento, nesses tempos de Covid-19, o aumento do diabetes, da obesidade, pela impossibilidade de conduzir atividades físicas, e hoje também temos muitas pessoas que não têm acesso a tratamento médico pelas quarentenas nos diferentes países. Então, esperamos responder suas perguntas, especialmente aquelas relativas à saúde, estilo de vida. Suas recomendações serão úteis para o trabalho da secretaria, para os líderes que estão aqui trabalhando, e esperamos trabalhar em contato estreito durante os próximos meses dentro da nossa agenda global. Muito obrigado. Infelizmente, eu não vou ficar para o workshop, mas vocês têm o nosso apoio, nosso suporte. Muito obrigado. Obrigada. Agora, vamos agradecer o programa de saúde jovem da AstraZeneca pelo apoio contínuo para os nossos workshops regionais. Vocês sabem que íamos ter esse encontro presencial no Peru, mas estamos felizes de pelo menos ter a oportunidade de estar aqui conectados online, ainda que teria sido maravilhoso nos encontrar pessoalmente. E também quero agradecer os nossos parceiros e co-anfitriões desse workshop, a Coalição Latino-Americana Saudável e the American Heart Association.
Obrigada, Marie. Muito obrigada. Para nós, na American Heart Association, nós sabemos que a nossa missão é fazer o esforço incansável para um mundo saudável. Por isso agradeço todos e todas vocês que estão hoje aqui conosco, fazendo parte desse diálogo, desse treinamento regional. É um grande prazer trabalhar com os nossos parceiros e espero conseguir avançar a visão que todos queremos de ter um mundo mais saudável através da liderança dos jovens. Obrigada e espero que seja um dia muito produtivo. Beatriz. Sí, gracias. Bom dia. Bom dia, gente. É um prazer estar aqui hoje nesse evento. Infelizmente, não conseguimos fazer presencialmente como planejamos no início do ano, mas é fantástico fazer dessa forma e atingir, eu acredito que ainda mais pessoas das que teríamos acessado se o evento fosse presencial. Eu estou aqui representando a Coalizão América Latina Saudável, que é uma aliança de quase 200 organizações não governamentais, cujo objetivo é prevenir e controlar as doenças não transmissíveis nesta região. Os membros incluem organizações médicas, de pacientes, de jovens, de consumidores, e visa a redução da inequidade, promover os direitos humanos e favorecer políticas efetivas com impacto nos fatores de risco e as determinantes das doenças não transmissíveis. Quero mencionar particularmente que CLAS acolhe a Aliança de Jovens pelo Bem-Estar e o Desenvolvimento, que desempenha papel preponderante na organização desse evento. Vocês vão ver muitos participantes que serão os painelistas, os moderadores dessa reunião, e mais à frente também vamos fazer o lançamento da aliança pela primeira vez. Gostaria de mencionar agora rapidamente a nossa agenda. Não sei se dá para mostrar a agenda. Estamos, nesse momento, nas palavras de abertura, depois o nosso palestrante principal. Posteriormente, vamos ter um painel de discussão com 4 painelistas. E também vamos ter oportunidade de colocar, de uma troca de perguntas e respostas entre os painelistas e também entre o público. Finalmente, vamos fazer o lançamento da Aliança de Jovens e palavras de encerramento. Aqui alguns pontos sobre hoje. Primeiro, nós temos interpretação simultânea de espanhol para inglês, também de espanhol a português, e quero dizer que estamos gravando esse evento para vocês terem a oportunidade de revisar, de conferir e permitir acesso a mais pessoas. Também pedimos manter seu microfone em mute. E enquanto vocês estiverem ouvindo, se tiver alguma pergunta, anote e escreva no Q&A, no QA, nas perguntas e respostas. Agora, rapidamente, vou explicar por que nós estamos fazendo isso. Na nossa região, existem 5,5 milhões de mortes causadas por doenças não transmissíveis. Apesar que estamos vivendo uma pandemia de terríveis consequências em termos de morbidade e mortalidade, e também com consequências econômicas significativas, também as doenças não transmissíveis matam mais pessoas anualmente
infección como es das que uma infecção como a Covid. E mais de 2 milhões de pessoas morrem por conta dessas doenças antes dos 70 anos. Então, é uma morte prematura que está acontecendo. São os jovens, são as crianças, os adolescentes. É na infância e na adolescência quando temos a oportunidade de fazer mudanças significativas. Por isso estamos fazendo este evento, porque sabemos que, a fim de mudar a situação que enfrentamos com as doenças não transmissíveis, é necessário relacionar e ter uma força mais importante nas escolas. Também quero indicar que, como vocês sabem, as doenças não transmissíveis possuem certos fatores de risco. E hoje, que é o primeiro dia desse evento, vamos falar especificamente sobre prevenção, sobre os fatores de risco, que são tabagismo, nutrição, desnutrição, falta de atividade física, a questão do álcool, eu já falei do tabagismo, também a contaminação ambiental, que decorrem em certas condições, como são a hipertensão, o diabetes, que causam morte também por doenças cardiovasculares, câncer e outras. Nesse momento, eu queria mencionar também os nossos objetivos, que são fazer uma avaliação crítica das estratégias para prevenir as doenças não transmissíveis nas escolas, com ênfase especial na escola integrada, porque queremos discutir sobre a prevenção dos fatores de risco comuns para as doenças não transmissíveis, incluindo obesidade, tabagismo, entorno escolar e atividade física, e fomentar a formação de coalições para fazer uma mudança significativa. Agora, vou dar a palavra, vai ser por vídeo, mas temos um vídeo de boas-vindas do Dr. Ansel Jennings, que é o diretor de doenças não transmissíveis e saúde mental da Organização Pan-Americana da Saúde. Ele fez um grande esforço por falar espanhol, então esse vídeo aqui está em espanhol. Damos as boas-vindas em vídeo ao diretor dessa área. Prezados delegados, é uma grande honra para mim dar as boas-vindas a este workshop sobre saúde nas escolas da América Latina, prevenção e gestão intersetorial. As escolas são uma plataforma-chave para abordar as crianças numa etapa crítica na sua vida, quando estão desenvolvendo conhecimentos, atitudes e habilidades para a vida, bem como hábitos saudáveis. As experiências precoces ao longo da vida influenciam os estilos de vida posteriores na idade adulta. Mas, segundo a Pesquisa Mundial de Saúde na escola do OMC, os fatores de risco das doenças não transmissíveis, como os regimes pouco saudáveis, o consumo de cigarro, atividade física e o consumo do álcool, estão aumentando e contribuem claramente ao desenvolvimento desses transtornos na idade adulta. É fundamental que todas as escolas promovam a boa saúde e que as comunidades adotem uma estratégia de abordagem integrada para abordar simultaneamente a educação para uma vida saudável e o desenvolvimento de atividades e entornos e estilos de vida saudáveis vinculados ao acesso integrado aos serviços de saúde, promovendo comportamentos saudáveis desde a primeira infância até o entorno na escola. Os ambientes escolares também podem engajar diretamente os membros da família e a comunidade também. Devemos
aproveitar o potencial do entorno escolar na prevenção e para o controle da saúde. A pandemia da Covid-19 mudou as nossas vidas e as vidas das e dos jovens devido às limitações, a obrigação de ficar em casa, as limitações das atividades habituais, a exposição a fatores de risco. O trabalho dos líderes e defensores jovens é hoje crucial. Levando isso em conta, vamos reconhecer em forma individual, porque somos os agentes de mudança para abordar as doenças não transmissíveis através da mudança do entorno na escola. Espero que este extraordinário workshop nos prepare a todos nós para nos tornarmos líderes da colaboração interdisciplinária e promover uma abordagem integrada entre os atores da saúde e da educação. Sejam bem-vindos e bem-vindas. Bueno, esa fue una excelente... Acredito que foi uma excelente apresentação pelo Dr. Ansel Hennes. Agradecemos ao OPS por ter enviado essas palavras de boas-vindas. Agora vou apresentar a doutora Lady Lema, que também vai apresentar o nosso palestrante principal. A doutora Lady Lema é médica geral, com diplomado e especialista em emergências e desastres, e é presidenta do Conselho Assessor da Federação Latino-Americana de Associações Científicas de Estudantes de Medicina, e SOCIM, e também faz parte da Aliança de Jovens para o Bem-Estar e Desenvolvimento. Lady, o microfone é seu. Bom dia, é uma honra participar nesse evento e hoje vou apresentar o nosso palestrante principal, a doutora Sonja Caffey, que é a presidente atual da área de saúde para a saúde dos adolescentes da Organização Pan-Americana da Saúde. A doutora é de Suriname, tem PhD em Ciências Públicas e um diplomado em saúde sexual. A nossa palestrante principal, antes de se unir às Nações Unidas, trabalhou para o Ministério da Saúde do Suriname e na Universidade de Suriname. Colabora na ONU desde 1998, trabalhando com a Unicef há mais de 5 anos. Além disso, a partir de 2003, trabalha na Organização Pan-Americana da Saúde em áreas como HIV e doenças de transmissão sexual em nível nacional, subregional e regional ao longo de 7 anos, e a partir de 2015 é assessora regional da saúde do adolescente. Uma rápida mensagem apresentada pela palestrante principal é: se aplicarmos em escalas com o foco das escolas promotoras da saúde, podemos contribuir para o melhoramento equitativo dos objetivos acadêmicos para crianças e adolescentes. Os padrões globais e os guias estão sendo desenvolvidos atualmente e podem ajudar os países a melhorar e aumentar os programas de saúde na escola. Oi, bom dia, muito obrigada. Espero que estejam conseguindo ver a minha tela. Sí, vemos. Estamos vendo a sua tela, sim. Excelente. Então, bom dia a todos e todas. Muito obrigada pelo convite. É um verdadeiro prazer e uma honra participar numa reunião tão importante. Parabenizo vocês também por continuar, porque todos e todas devemos nos adaptar à situação atual da pandemia. Mas sabemos que a vida continua e é necessário continuar com os nossos esforços para melhorar a vida, a saúde e o bem-estar das nossas crianças e adolescentes. Por isso,
eu vou fazer uma apresentação sobre a iniciativa das escolas promotoras da saúde, porque é uma plataforma para aprimorar e atingir os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável 3 e 4. Obrigada, Leide, por essa apresentação. Vamos colocar o contexto atual, porque realmente é um contexto pré-pandemia. Nós realmente não sabemos qual vai ser o escopo do impacto da pandemia nas nossas vidas, na saúde e o bem-estar das nossas crianças e adolescentes. Nós temos certas indicações que serão necessárias e vamos ter que abordar desafios não unicamente relativos diretamente à infecção da Covid, mas também relacionados ao impacto no estilo de vida, os fatores de risco que enfrentam as crianças e adolescentes. Contudo, antes da pandemia, o que estava acontecendo nos últimos 30 anos, o que vinha acontecendo é que observamos um aumento significativo na mortalidade prevenível de crianças e adolescentes, mas menos avanços na redução dos fatores de risco. Contrariamente, observamos aumento nos fatores de risco. E, para resumir, podemos dizer que desde a época dos ODM, os Objetivos de Desenvolvimento do Milênio, até o momento da chegada dos ODS, as tendências são mais vida e menos saúde. Uma extensão dos anos de vida, mas realmente menos saúde e menos bem-estar. Esse é o contexto no qual o mundo desenvolveu os ODS, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. E na extensão dos ODS também desenvolvemos uma nova agenda para a saúde e o bem-estar de crianças e adolescentes, visando não unicamente a prevenção da mortalidade, mas também para expandir e melhorar e fortalecer o bem-estar e a qualidade de vida, não unicamente a quantidade de anos vividos. Certas mudanças, talvez mudanças paradigmáticas no progresso para a saúde e o bem-estar de meninas, de crianças e adolescentes para prosperar e transformar. Prosperar em termos de sobrevida e para transformar o mundo e o nosso entorno para facilitar o bem-estar e o desenvolvimento idôneo de crianças e adolescentes, com intervenções e serviços para doenças, para ter uma abordagem ecológica que reconheça os vínculos e a importância que tem a família, a importância que tem a família para o bem-estar, desde abordagens centralizadas até o planejamento e a implementação local, porque é necessário, sim, desenvolver soluções locais para responder os desafios locais. Desde o setor de saúde, a ação multissetorial, reconhecendo a importância dos determinantes sociais e o impacto que tem na saúde e no bem-estar de crianças e adolescentes. E, finalmente, desde o desenvolvimento de habilidades individuais para o fortalecimento do sistema. E quando eu falo do sistema, eu estou falando de sistemas de vida, sistemas ecológicos que interagem na saúde para gerar e fomentar a saúde e o bem-estar. Então, quais são aquelas implicações da nova agenda que realmente não começou em 2015, quando adotamos os ODS, mas que realmente estamos desenvolvendo?
Acontece que garantir as implicações vai precisar irmos além dos serviços de saúde, dos fatores de risco, para desenvolver iniciativas que consigam facilitar a realização de um nível maior de saúde e bem-estar, sem importar onde a pessoa estiver começando, porque não é unicamente o bem-estar físico, mas o bem-estar social e emocional também. E também a importância de trabalhar em um ambiente seguro, de proteção. Então, para levar em conta quais são as áreas de desenvolvimento que devemos atravessar ao longo da vida para sermos adultos saudáveis, com nível ideal de saúde através do curso da vida. Por isso, é uma abordagem mais integrada e uma abordagem mais abrangente do que antes também. Por isso, nessa nova agenda que nós estamos desenvolvendo juntos e juntas, é possível identificar diferentes portas de entrada, não unicamente o sistema de saúde, não unicamente os serviços de saúde, mas também, como indicou o Dr. Ansel Hennings, a casa e a comunidade, os serviços de proteção social, também, porque quando nós falamos sobre os determinantes sociais, é muito importante também a questão de hoje, que são as escolas, os centros de aprendizagem. Por isso, as escolas identificamos como uma porta de entrada importantíssima, com benefício maior do que os outros, porque podemos atingir maior número de crianças e adolescentes através da plataforma da escola. E não é preciso passar pela justificação, porque o doutor Gênesis já falou sobre isso. Indicou que a escola é um entorno social e não unicamente um entorno acadêmico. Todos nós sabemos, também sabemos que as escolas são lugares onde crianças e adolescentes podem aprender, e não apenas aprender sobre suas aulas, mas aprender sua vida e a saúde e o bem-estar. É importante que os pais também utilizem a plataforma da escola para eles poderem obter informações que eles confiam na escola. Lá eles procuram assessoria, procuram apoio, que é para poder apoiar as suas crianças e seus adolescentes. Então, não é apenas uma plataforma, passa a ser um recurso vital. A escola passa a promover a saúde e o bem-estar de uma forma equitativa, porque assim podemos alcançar a todas as crianças e a todos os adolescentes. E esperamos que seja com esses esforços, número 4, nós possamos incrementar o número de crianças e adolescentes que participam na escola. Baseados nisso, a Unesco e a Unesco lançaram uma nova iniciativa em 2018. Cada escola é uma escola que promove a saúde. Em inglês, que cada escola promova a saúde. Então, são escolas que são promotoras da saúde. Isso não é um conceito novo. EPS también a nivel mundial, pero también en nuestra región. Os esforços da EPS estão também a nível global. Estamos trabalhando há mais de 15 anos, mas a nível regional e a nível mundial. Em nossas regiões, nós podemos dizer que a implementação tem sido um tanto ou quanto fragmentada e, de certa forma, mal definida. Isso nós dizemos porque nós fizemos uma avaliação relativa à implementação de EPS durante 2018 até 2019.
Com isso, nós pudemos analisar os programas de 16 países. Podemos examinar literatura de informações políticas. E também nós queremos dizer que, infelizmente, a implementação foi fragmentada. Houve iniciativas verticais e não de alta escala, de grande escala. Portanto, não conseguimos aproveitar ao máximo a promessa da EPS na nossa região. Dentro do contexto da iniciativa mundial, a OMS e a Unesco começaram com desenvolvimento de documentos e alinhamentos para tentar fortalecer a implementação de EPS, isso a nível mundial, bem como em nossa região. Alguns dos documentos que estamos trabalhando, nós estamos aproveitando um processo muito interativo com as regiões, com peritos, por exemplo, o Instituto Murdoch, y muchos na Austrália, e outros assessores que estão desenvolvendo diretrizes para desenvolvimento da saúde nas escolas, normas mundiais e guias operacionais. Nós vamos ver agora as normas mundiais. Por enquanto, ainda é um rascunho. Recentemente, há poucas semanas, conseguiram fechar um processo mundial de consultas. Na nossa região, nós pudemos compartilhar as nossas iniciativas de participação, bem como a forma final das normas mundiais. Eu vou agora dar um relatório de onde chegamos agora, porque essas normas também refletem as lições que aprendemos. E também como podemos avançar para fortalecer a utilização da escola como um recurso para melhorar a saúde e o bem-estar das crianças e adolescentes. Aliás, isso também é o tema que está abordado no CD Child. Todas as normas tratam de uma forma ecológica. Eu vou examinar rapidamente, nos poucos minutos que me sobram, as 8 normas mundiais para melhorar e fortalecer os programas que temos e os esforços contra a saúde escolar. São 8, conforme eu disse. O primeiro tem a ver com políticas e recursos governamentais. A ideia é que, quando trabalhamos com a saúde escolar, o que nós vemos nas avaliações feitas é que é importante a pessoa tomar posse, ou seja, de assumir as escolas. Isso pode ser bastante limitado se não houver um esforço e se não houver um esforço a nível nacional, um apoio a nível nacional. Portanto, a primeira norma tem a ver com um compromisso nacional por parte do governo, não apenas do Ministério da Saúde ou da Educação, para com a saúde dos estudantes e da comunidade. Número 2, a norma 2 tem a ver com políticas e recursos a nível da escola. Então, tem que haver um compromisso nacional em nível da escola. Número 3, tem a ver com governança e liderança. Muitas vezes, o Ministério da Saúde é que lidera os programas de saúde escolar. E é preciso pedir a colaboração do Ministério da Educação. Já em outros países, o Ministério da Educação é que lidera e tem que pedir aos outros que participem. Mas o que é muito importante é que existe um mecanismo
definido de governança que reflete a natureza multissetorial deste esforço. Isso é para liderar os esforços a nível nacional ou local, ou talvez a nível de província ou estado. Esse é o número 3. Número 4. Isso reflete a importância da participação da comunidade, os pais, os estudantes, a extensão da escola dentro da comunidade. Isso tem que ser de uma forma definida e organizada, o que é muito importante. Número 5 tem a ver com currículo. O tema da saúde tem que estar refletido no currículo oficial. Não apenas algo que será abordado de maneira aleatória, mas tem que ser como uma iniciativa dentro do currículo para refletir a importância dos temas de saúde. Isso de uma maneira sistemática. Número 6 é o ambiente socioemocional. Isso reflete a importância do ambiente socioemocional da escola para poder fomentar um ambiente que realmente contribui à saúde e o bem-estar socioemocional das crianças e adolescentes. Número 7 é o ambiente físico. Tem que ser um ambiente saudável e seguro e inclusivo. Podemos pensar em muitos exemplos, simplesmente que haja oportunidade para atividade física, para alimentação na escola, etc. Número 8 tem a ver com serviços de saúde escolar, para que todos os estudantes tenham acesso aos serviços integrados, não apenas dentro da escola ou vinculados à escola, mas devido à importância da vinculação entre a vida escolar e o acesso a serviços. Então, vamos ver alguns princípios fundamentais para encerrar. Eu creio que seja importante em qualquer tema que abordamos dentro do âmbito escolar, que seja inclusivo e equitativo. Liderança do setor educativo. Isso é importante porque não importa quem é que está dirigindo, mas o setor de educação tem que estar envolvido, isso ele tem que contribuir à saúde, mas também isso tem que envolver o comportamento acadêmico. Ambos ganham. O enfoque da escola inteira. Em inglês, whole school, a escola inteira. Isso quer dizer que não é apenas aceitar uma iniciativa, um estudo, uma pesquisa, mas todos os elementos da escola têm que participar, têm que fazer parte do programa de saúde. Participação, conforme eu disse, é essencial. Qualquer intervenção, todos os programas têm que atender às necessidades locais. Por exemplo, sabemos que o tema de fatores de risco de doenças não transmissíveis são muito importantes. Temos uma epidemia de obesidade, de excesso de peso. E se o programa de saúde escolar não atender a isso, não estamos atendendo às necessidades e ao contexto local. Tem que ser interativa. Isso não é de curto prazo. Nós temos que investir em alguma coisa que já aprendemos e que melhoramos e que vamos continuar. Isso está vinculado também com o tema de sustentabilidade. Não é só questão de intervir na hora que temos financiadores de fora, mas também com financiamentos locais, com mecanismos locais.
E, finalmente, a importância do acompanhamento, do monitoramento e da avaliação para averiguarmos que conseguimos os resultados que intencionávamos. Então, muito obrigada. Eu gostaria de dizer que, a nível multinacional, estamos alcançando a aplicação das normas, e cada norma tem seus próprios critérios, suas medidas, e eu creio que nós podemos reforçar o que queremos realizar, e eu espero que os temas de doenças não transmissíveis e o trabalho do NCD Child possa aproveitar as lições já aprendidas, que é para fortalecermos a saúde escolar e para conseguirmos realizar os objetivos de transformar cada escola em uma escola que promove a saúde de uma maneira coerente. Muito obrigada pela sua atenção. Agradecemos a intervenção da nossa ponente principal. Nós agradecemos a intervenção da nossa palestrante principal. Agora vamos apresentar a panelista com o tema de promoção da prevenção das enfermidades, das doenças não transmissíveis através das escolas. Quem vai moderar esse painel é Ana Larrañaga, que é diretora-geral de saúde crítica e coordenadora, especialmente com o excesso de peso no México. A nossa moderadora é nutricionista, tendo estudado educação ambiental e também a amamentação materna. Ela trabalhou com a sociedade civil desde 2013, promovendo os esforços de políticas de saúde pública, especialmente na prevenção da obesidade e de doenças não transmissíveis. Em outras áreas também que ela desenvolveu seu trabalho, com a promoção de rótulos transparentes e a promoção de sistemas alimentares sustentáveis e políticas contra a desnutrição. Atualmente, ela é diretora-geral de saúde crítica em México, onde ela fala e ela chegou a... Ela tratando especialmente da prevenção da obesidade e do excesso de peso. Uma mensagem breve da nossa moderadora é: os jovens têm o poder e o impulso para trabalhar para melhores políticas de saúde, o bem-estar das nossas comunidades, e sabemos trabalhar juntos, aprendemos com as experiências internacionais e reconhecemos e damos valor à nossa experiência. Nós também, daqui em diante, veremos agora a moderadora do painel. Muito obrigada, Lady. Bom dia e boa tarde a todos que estão presentes, que nos estão ouvindo. É um prazer tê-los aqui virtualmente e também agradeço muito as pessoas que estão facilitando a tradução, porque nós conseguimos alcançar uma audiência muito maior através disso e temos que aproveitar ao máximo, especialmente em circunstâncias tão difíceis pelas quais estamos passando. Eu agradeço imensamente e muito feliz de poder moderar este painel hoje. Este é um tema, como já foi mencionado, é um tema fundamental que abrange todas as etapas de atendimento à saúde. Temos que capitalizar nisso e fazer isso de uma maneira coordenada com todas as organizações e com os jovens, que, aliás, já têm experiência prévia na nossa região. Portanto, vamos dar início ao nosso painel, que é a promoção da prevenção das doenças não transmissíveis. Para isso, nós temos 4 panelistas. Eu vou mencionar quais são os objetivos da nossa discussão. Objetivos. Este fórum tem em mente usar a colaboração centrada nos países do intercâmbio de saúde escolar, explorar algumas considerações especiais para promover as questões de saúde dentro da região, tanto antes quanto depois da pandemia de Covid-19, e também ver
o que podemos implementar e quais são as políticas que já temos em lugar e como podemos aproveitar melhor esses esforços. As primeiras oportunidades de aprendizado para os jovens e para os estudantes vão servir para fortalecer os esforços relativos à saúde. Isso está relacionado com os objetivos que temos em mente para este painel. Agora eu vou passar rapidamente os tempos que temos, porque temos menos tempo do que tínhamos no início, originalmente. Cada um tem 8 minutos. E depois teremos 10 minutos, uma sessão de perguntas e respostas. Então, vamos. Vou dar as boas-vindas ao nosso primeiro palestrante, Dr. Marco Ackermann. Ele é professor da Escola de Saúde Pública da Universidade de São Paulo, no Brasil. É vice-presidente da América Latina da Promoção e Educação da Saúde e foi consultor da OPS e nos determinantes sociais, e também a sua pesquisa foi centrada no desenvolvimento de políticas públicas e intercessoriais para a promoção da saúde. Então, com a palavra, Dr. Ackermann, que vai... E tem apenas 8 minutos, e quando eu retornarei para lembrar a respeito do tempo, vamos falar um pouco que você liderou política nacional nesse ramo no Brasil. Quais são alguns objetivos que devemos ter em mente no curto prazo que temos? E que elementos é que devemos mudar a longo prazo quando regressarmos às escolas após a pandemia? O que devemos fortalecer? Dr. Ackermann, com a palavra. Muito obrigada. Olá, Ana, me ouve? Ana, me ouve? Sim, ouço. Obrigado. Muito obrigada pela apresentação, é um prazer estar aqui. Eu quero primeiro saudar a todos os presentes. Eu queria agradecer a Nicola Gray, que me convidou, que agora é minha empresária. Foi ela que me chamou para cá para falar com vocês, com os amigos da Cátedra da Unesco de Saúde e Educação. Portanto, é um prazer estar presente aqui, agradecer a todos pelos preparos, Laura, Jéssica e toda a equipe que estava aqui. Eu tenho agora uma dificuldade, porque em vez de 3 minutos que me disseram, agora tem uma abundância de 8 minutos, é uma riqueza. Eu preparei um texto que eu ia ler, que era, na verdade, no meu ensaio deu 4 minutos, então eu vou estar dentro do tempo. Eu já enviei o texto para as intérpretes e eu penso que está escrito em espanhol. E enquanto agora eu vou falar em portunhol. Eu gostaria de agradecer aos tradutores que vão poder nos ajudar. Então, vamos lá, vamos ver o texto que eu preparei para hoje. O título é As crianças não são uma ilha, fazem parte do continente. Esse é o título da minha breve conversa, que busca inspiração num poeta inglês, John Donne, que escreveu no século XVII, e que acaba com a famosa frase: por quem soam os sinos? E eu optei por incluir as crianças, que nenhuma criança seja uma ilha, que cada um seja uma partícula do continente, faça parte da Terra. Se uma criança for esquecida, deixada para trás, a América Latina inteira sofre, como se tivéssemos chegado à beira de um penhasco. A morte de uma criança me enfraquece, porque eu faço parte da raça humana.
Assim, não pergunte por quem soam os sinos, é pelas crianças. Nesse sentido, não podemos falar da saúde na escola e de prevenção de doenças não transmissíveis, restringindo-nos apenas aos fatores de riscos. Os fatores de risco explicam as causas das doenças, mas não explicam como elas são transmitidas, não explicam as classes sociais, gênero, raça, cultura, continente, países, regiões e escolas. Essa tarefa de explicação cabe ao construto teórico e político da determinação social dentro do processo de saúde, doença e atenção. A principal raiz da determinação social é que existe uma distribuição desigual dos recursos e de serviços de saúde entre crianças do mundo inteiro. Não importa onde vivam, onde estudem e onde estão suas famílias. A pandemia da Covid-19 demonstrou claramente essa desigualdade de vulnerabilidades e de acesso a direitos. Em princípio, o que era uma doença democrática, que afetava todas as classes sociais, em tempos, vimos que não era verdade. Estávamos todos no mesmo mar, mas não no mesmo barco. Um momento. O sentimento de perda no mundo pode ser coletivo, porque temos um destino comum em toda a humanidade, mas não estamos todos no mesmo barco em caminho do fim do mundo. Aí tem iates, tem caiaques, tem canoas, tem balsas, e um ou outro náufrago agarrado num tronco no meio da correnteza. Na famosa história do Titanic, que se chocou com o iceberg no Atlântico Norte e que naufragou. A evidência foi que o lugar da pessoa onde se insere na sociedade importa. Todos a bordo sofreram a consequência do naufrágio, com a mesma suscetibilidade, mas as vulnerabilidades eram diferentes. 62% dos passageiros de primeira classe sobreviveram. 41% da segunda e 35% da terceira classe. Isso é que nos lembra a necessidade de ter uma política social comprometida com a promoção da equidade e que não oculte as diferenças entre as várias classes sociais, gêneros, territórios, regiões. Nós temos que visibilizar, magnificar, temos que desocultar as diferenças, que esse é o ponto de partida para a formulação de uma política justa de saúde nas escolas. É necessário abrir esse diálogo. Essa é uma preocupação não só com a saúde, mas também para legitimizar esse... É necessário reconhecer que existe uma diferença. Não é um padrão homogêneo, é um padrão que tem que incluir a diversidade. Essa política pública de saúde nas escolas, além de enfocar os fatores de risco que explicam as causas das doenças, mas que necessitam também enfocar nas maneiras de produção, de consumo que desenvolvemos na sociedade capitalista. Essas são as causas estruturais, são as causas das causas. Temos que ir até a raiz disso para ver qual é a lógica da acumulação capitalista, financista e depredadora de vidas e da natureza. Por exemplo, não podemos falar de alimentação saudável se existe uma luta intransigente em conflitos de interesse que permeiam as práticas comerciais que são nocivas à saúde. Elas são causadas pela indústria de alimentos. Os 17 indicadores que nós vemos têm que ver isso como uma luta indivisível das políticas públicas. O ODS 12, que trata do consumo e produção responsável, tem que ser o promotor da renda e que não conspire contra os outros 16. Nós temos que advogar pela igualdade nas escolas para lutarmos contra o modelo capitalista à luz do ODS. Isso tudo é de ontem. Isso daí nós dizemos em Yorubá, em Odítio, que são as definições das políticas de escravidão que chegaram no SEMPO.
Exu matou um pássaro com uma pedra que ele lançou ontem. Nós usamos isso, um texto que dava uma explicação de que é o Exu. Ele é o mensageiro, é o porta-voz, é o intérprete. Renato Nogueira diz que o significado do que é dito é o orixá que abre o caminho para novos eventos. Dentro da mitologia, quando a pedra que sai do seu ombro e mata o pássaro na véspera, ele reinventa o passado. Ele ensina que as coisas podem ser reinauguradas em qualquer altura. Portanto, vamos reinaugurar uma forma convergente, articulada, participativa, intersetorial e interdisciplinar, em que as crianças e os jovens possam expressar a sua voz em qualquer projeto de saúde das escolas. Muitas vezes escutamos a voz dos funcionários da OPS e da IDS, dos professores e dos professores universitários, mas não estamos ouvindo as vozes das crianças e dos jovens. Escutemos, então, as suas vozes. Essa é a mensagem que eu gostaria de compartilhar com vocês hoje. Muchísimas gracias, doctor Marco, y fueron exactamente 8 minutos. Obrigada, doutor Marco, foram exatamente os minutos contados, maravilhoso. A verdade é que agora vamos falar sobre um tema fundamental, colocar as crianças, as meninas e os meninos no centro, porque é a melhor forma de ter essa conversa. Isso nos leva ao próximo painelista. É um grande prazer cumprimentá-lo hoje, Jaime Delgado. Se vocês ainda não têm o prazer de conhecê-lo, conhecer o trabalho dele, ele é advogado. Ele é uma personalidade no Peru e representa a proteção dos direitos das e dos consumidores. Ele já foi professor universitário, ele é responsável desde a Câmara Legislativa para que Peru tenha uma política reconhecida para a proteção de crianças e adolescentes com rotulagem clara nos alimentos e também promotor da saúde na escola. Raul, pode nos contar mais sobre a experiência no Peru e a melhoria da saúde, da nutrição nas escolas, o que vocês têm feito, e também continuando com o que indicou o doutor Marco, como é que essa política coloca no centro as crianças, porque é o passo mais importante que vamos ter que abordar hoje. Muito obrigado, Ana. Agradeço também os organizadores. Efetivamente, o Peru possui uma legislação que é a Lei de Promoção da Alimentação Saudável para Crianças e Adolescentes. Essa lei, eu fiz a proposta em 2012, foi aprovada em 2013, mas entrou em vigor a partir praticamente de 2018, 2019, devido à pressão exercida pelas indústrias para a não aplicação da lei. Acontece que a indústria dos produtos ultraprocessados capturou não unicamente o mercado, mas capturou também as escolas. Eu estou dizendo isto, as escolas e as crianças, porque as crianças são o alvo favorito dessa indústria. Eles são os presentes e futuros consumidores, claro. A indústria teve a ousadia de se introduzir nas escolas em muitas formas, talvez através das lojas, dessas cafeterias, também nas cantinas, entraram também nas aulas, porque financiando programas de pseudoeducação nutrimental e também desenvolvendo uma estratégia que não apenas tem a enorme influência da publicidade, das mídias sociais, mas sempre organizando visitas, sabe? Visitas industriais, promovendo a visita da fábrica de chocolate, a fábrica de refrigerante, etc., você sabe? Porque é o espaço para capturar e fidelizar
as crianças como clientes. No Peru temos um problema sério, porque mais de 32% das crianças entre 5 e 9 anos já têm sobrepeso e obesidade, e continua aumentando nos adultos. Mais de 60% já tem problemas de sobrepeso e obesidade. Logicamente, a pandemia, as pessoas com sobrepeso e obesidade são as mais vulneráveis, com maiores índices de mortalidade. Por isso, a Lei 30.021 colocou o seguinte: primeiro, se introduziu a educação nutricional como matéria obrigatória em todas as escolas, não como aula, assim, mas como conteúdo transversal. Segundo, a atividade física agora é diária. Todos os dias tem atividade física, pelo menos de meia hora durante a escola. Não tem mais aquela aula de educação física uma vez por semana, somente para um esporte determinado, não. Agora, educação física todos os dias. Em terceiro lugar, estabelecemos que as escolas somente podem vender alimentos saudáveis exclusivamente. A palavra exclusivo significa único e exclui tudo aquilo que não for saudável. Mas, além disso, as normas regulamentares que desenvolveram isso estão determinando que o quiosque da escola, a cafeteria, a cantina, são espaços educacionais. Isso é muito importante, porque muitos países, exceto o Brasil, que tem um programa de alimentação escolar muito forte, que dá cobertura a 40 milhões de consumidores todos os dias com comida quente preparada nas escolas, em muitas escolas da América Latina não acontece isso. Por isso, é um concessionário que faz a gestão do quiosque, da cantina, que visualiza isso unicamente como negócio, como atividade lucrativa, jamais pelo conceito nutrimental. Mas nós, no Peru, mudamos isso, pelo menos na lei, indicando que o quiosque, a cafeteria faz parte do espaço educacional, que significa que deve se manter conectado com aquilo que acontece na aula. Porque é engraçado, você vai fazer educação nutricional na aula, mas as crianças saem para o recreio e tem Coca-Cola, refrigerante, chocolate, você sabe, doce, é até contraproducente. Por isso, nós estamos trabalhando para o desenvolvimento da legislação. O ano passado, nós organizamos um fórum maravilhoso que não deu para repetir esse ano, que se chama Educa Alimentária, ou Educação Alimentar, que é um espaço para análise, discussão e para trocar as melhores experiências em nível nacional e internacional sobre todas as estratégias sendo desenvolvidas para fazer educação nutricional. É multidimensional. Não é só a responsabilidade do professor na aula, mas é bem mais complexo. Existem outros elementos também, porque a criança não é somente racional. Você não pode ensinar educação nutrimental para as crianças, dizendo, olha, essas são as vitaminas, decora isso porque tem teste amanhã. Não, a criança tem estômago, sensações, lembranças. Por isso, para fazer educação nutricional, você tem que fazer uma abordagem multidimensional. E o intuito central desse espaço é gostoso e saudável, tá? Gostoso e saudável, mas atraente para as crianças. Para as crianças também tem que ser atraente, gostoso e saudável. Como é que as crianças vão curtir um bom alimento? Não vamos colocar aí brócolis, né? Dizer, olha aí, isso é saudável, você tem que comer. Não, vamos fracassar, né? Tem que ter uma estratégia metodológica bem mais integrada, bem mais holística, e que a lei inclua as expectativas adicionais das crianças. Também, para nós, é chave
que nas escolas seja importante fazer agricultura e hortas na escola, porque quando a criança aprende a semente, como é que cresce a semente, como colher também os frutos para preparar ensalada, sei lá, aquelas experiências são super importantes. Por isso fazemos educação nutricional quando as crianças desde cedo aprendem a desfrutar das texturas, aromas, cheiros, sabores, tudo, e aprendem também a preparar. E na América Latina, que nós temos uma riqueza gastronômica tão impressionante, não podemos perder aquele patrimônio, né? Devemos fomentar, cozinhar em casa, cozinhar na escola, é uma parte muito importante. Temos muita expectativa nisso, existem desafios. Ainda lá existe um projeto de lei que estabelece a proibição. O que o Oaxaca, no México, fez é super interessante. Proibir a venda de comida lixo para as crianças é importantíssimo. Vocês sabem, no Peru, todos os produtos altos em sódio, gordura trans, deve ter advertência, também alto em açúcar, evitar consumo excessivo, contém gordura trans, não consuma aquela sucata alimentar. E aparecem todas as formas de publicidade, mas esses produtos não devem ser vendidos para crianças ou menores. Tem muitos desafios ainda pendentes e é para mim maravilhoso fazer parte dessa discussão. Obrigada. Muito obrigada você, Jaime, você também falou no tempo certo. Acredito que é super importante aquela parte que você está dizendo, que especialmente a comida também deve se relacionar com experiências. E as hortas escolares são uma alternativa que vira algo muito atraente, não unicamente para o ensino, mas para o ensino através da experiência, que vai ligar você com a sua comunidade, que vai criar um vínculo com os alimentos que são produzidos na sua terra. E acredito que é uma forma bem mais significativa e clara de ensinar alimentação saudável e fazer a integração em todos os componentes adicionais. Agora, boas-vindas à nossa próxima painelista, a Meilin, que é a líder de jovens. Ela é representante dos direitos das e dos consumidores. Damos as boas-vindas a ela e também gostaria de falar mais um pouquinho agora desde a perspectiva da função das e dos jovens para disparar as mudanças nas escolas. Se ainda estamos estudando ou como podemos implementar as mudanças nas comunidades. Você é um grande exemplo de líder de jovens e queria ouvir a sua perspectiva também. Oi, bom dia, muito obrigada pela apresentação. Meu nome é Meilin Ho, sou da República do Panamá e sou com 18 anos. Como todos sabemos, as doenças crônicas são de longa duração e geralmente são de evolução lenta. As doenças cardíacas, o diabetes, os infartos, câncer e doenças respiratórias são as principais causas de morte no mundo. Representam 63% dos óbitos, segundo a Organização Pan-Americana da Saúde, em relatório de 2016. Cada vez há mais crianças na escola com doenças crônicas. Isso significa que as pessoas que devem cuidá-las e os professores devem ficar alerta para essas situações e saber como tratar as necessidades básicas. Na América Latina, as doenças causam quase 4 em cada 5 óbitos. E esse número, inevitavelmente, vai aumentar nos próximos anos. Consequentemente, vemos o crescimento e o envelhecimento da população, a organização e a exposição
aos fatores em risco. As causas principais para adquirir uma doença crônica nas escolas são o alto consumo de sucata alimentar, as atividades físicas insuficientes, o deficiente consumo de água, o consumo alto de bebidas adoçadas, a deficiência de alimentação saudável, consumo excessivo de sódio e também é necessário salientar que são poucos bebês amamentados e é necessário lembrar que é uma peça-chave no crescimento e desenvolvimento das pessoas. Assim, como pessoa jovem, faço um chamamento à prevenção, porque é a pedra angular para a resposta a esses transtornos crônicos. Indicam-se intervenções políticas, regulamentares, normativas, prevenção da saúde, analisando os fatores de risco nas doenças crônicas nos consumidores, crianças e adolescentes. Como jovem que acabou a escola, eu vou contar da minha experiência. A alimentação das crianças é responsabilidade dos pais. Os pais normalmente fazem o lanche das crianças, mas o que vão enviar? Enviam produtos ultraprocessados. Eu estou falando em refrigerante, suco com açúcar demais, biscoito. Poucas vezes você vê crianças levando fruta, água ou suco natural. Por isso, a indicação é se preocupar mais pela dieta das crianças, porque na infância é quando mais risco existe de contrair esse tipo de doenças. Como jovem, os jovens nos influenciamos muito pela publicidade. Se sair algum tipo de restaurante, pizzaria, que tira uma pizza com tais ingredientes, os jovens vamos lá. E a mesma coisa acontece com empresas de donuts. Queremos ir lá comer donuts porque todo mundo vai comprar o mesmo produto. Eu quero dizer que devemos ser mais cientes. Os jovens devemos ser mais cientes dos produtos que estamos adquirindo e as crianças, os pais devem se preocupar mais pelo regime das crianças. As escolas precisam se preocupar pelos quiosques no recinto. Existem muitas escolas que atualmente já eliminaram muitos alimentos ultraprocessados. É perfeito, mas existem outras que continuam vendendo refrigerante, suco, e eu penso que não é correto. Era isso que eu queria adicionar. Muito obrigada. E obrigada também pelo convite a esse webinar. Muito obrigada a você, Meilin. Acredito que faz falta, desde os lugares de tomada de decisão, esse reconhecimento ao papel tão importante da publicidade dirigida a crianças e adolescentes. Em muitos países ainda tem questionamentos se realmente é um fator que deve ser regulamentado, se é um fator que verdadeiramente é determinante. É muito poderoso ouvir diretamente de uma pessoa jovem que está falando desde a experiência vivida e dizer, claro que influi sim, claro que impacta as e os jovens e, por conseguinte, a nossa saúde. Por isso, acho que você fez um comentário extremamente importante. Agora, temos alguém que é um grande prazer apresentar. Ela é a doutora Esperança Serum, que está aqui conosco desde a Colômbia. Olha só que lindo, que beleza, graças à tecnologia. Ela é diretora da Associação Colombiana de Educar Consumidores. Ela possui ampla experiência de orientar produtos de alimentação na escola, defesa também do melhoramento na saúde na escola, amamentação. A sua trajetória é super ampla, eu poderia continuar falando dela o dia todo, e eu adoraria, Esperança, que você falasse um pouquinho da sua experiência na Colômbia, advogando por entornos escolares mais saudáveis. Quais são os principais desafios que nós ainda enfrentamos como região?
Muito obrigada, Ana. Agradeço o convite, esse painel tão lindo, onde estamos aqui também dividindo com amigos de tantos anos. A nossa experiência desenvolvemos não unicamente com a população direta de crianças e jovens, mas também pelas mídias sociais e diferentes mídias também, e começamos um trabalho muito forte em ciência política, não unicamente com os governos locais e com o governo nacional, mas também com presença permanente no parlamento. Nós temos há 6 anos uma pessoa permanente fazendo o acompanhamento dos projetos de lei e também trabalhando na promoção de uma mesa parlamentar pela saúde pública, onde trabalham parlamentares de diferentes tendências políticas, com a qual conseguimos certa abertura para um tema que é bastante difícil no nosso país. Eu posso dizer a você que, a fim de falar dos desafios que enfrentamos na Colômbia, onde, apesar que são 6 anos consecutivos de ter apresentado projetos de lei de proteção, não unicamente nos âmbitos na escola, mas os impostos para a comida sucata e os alimentos adoçados, há 6 anos estamos lutando pela rotulagem frontal dos alimentos, entre outros temas, em defesa também da lactância materna. E antes de falar dos desafios, eu acredito que as crianças e os jovens são para a indústria do cigarro, da sucata alimentar, são a população alvo. Eu queria salientar isso porque realmente a indústria, como a colega, a jovem colega painelista que falou já, a indústria está marcando a sua estratégia de publicidade, promoção e patrocínios para essa população. As crianças e os adolescentes são o principal foco hoje em dia e não é um desafio menor, é um desafio universal que quem trabalha em saúde pública deve enfrentar, porque cada vez desenvolvem métodos mais sofisticados para atingir as crianças. Esse desafio inclui não unicamente uma enorme mobilização social, mas também muita pesquisa, estudos e colaborações com a academia e também com a sociedade civil, especialmente visar diretamente as crianças para ensinar a elas desde pequenininhas como afrontar a invasão de publicidade, promoção e patrocínio para as formas sutis de engajar as crianças nesse tipo de práticas que não são saudáveis. Um outro desafio importante, um macro desafio que nós temos são os sistemas de saúde e de educação. Até mesmo as decisões sistêmicas de desenvolvimento nos nossos países diante dos objetivos de desenvolvimento sustentável, porque o nosso sistema de saúde fica cada vez mais fragmentado e também diluído em sistemas que impedem que realmente você possa atender com a integralidade que menciona o Marco Ackerman, Jaime Delgado e também a jovem painelista que falou, para conseguir a integralidade. O nosso sistema de saúde, os nossos sistemas de saúde não estão sendo preparados e, contrário a isso, acho que temos mais e mais dificuldades. É claro que é um desafio estruturado, grande, que não é menor e que vale a pena discutir.
Outro desafio significativo, o Marco Ackermann indicou, que são os conflitos de interesse. Os conflitos de interesse, não unicamente dos nossos políticos, mas também dos acadêmicos muito importantes, trabalhadores da saúde, colegas trabalhadores da saúde, que financiam pesquisa, seja a indústria do cigarro, a indústria dos refrigerantes, a indústria dos alimentos em geral, financiam eles, e quem coloca o ouro coloca a lei, né? Porque é a lei do ouro. E acabamos com conflitos de interesse que obstaculizam a possibilidade de conduzir políticas públicas adequadas nessa matéria. E também vinculado a isso, está claro como uma grande barreira a corrupção institucional, fomentada também em grande medida desde as grandes multinacionais de alimentos, de bebida, de cigarro, de álcool, que financiam campanhas políticas, que financiam programas específicos de governo. Pelo menos isso acontece na Colômbia. E todas elas são barreiras significativas para desenvolver políticas públicas que visem a infância, que, como todos sabemos, os direitos das crianças devem prevalecer por cima de qualquer outro direito. Mas hoje a institucionalidade faz com que discutamos entre os direitos econômicos e o direito à saúde. Acredito que esse episódio da pandemia está colocando essa discussão em todos os nossos países. O que é mais importante, os direitos econômicos ou os direitos de saúde? Como se fossem compartimentos divididos que não estão intimamente ligados, porque estão sim, e cujas respostas devem acontecer desde aquela plataforma. Existe uma outra barreira que está crescendo, até mesmo, infelizmente, desde as vozes sanitárias, e é delegar toda a responsabilidade da família, a responsabilidade absoluta individual nos pais, porque, sem dúvida, nós temos responsabilidade, sim, mas vamos dizer que, em termos de comunicações, e nisso, infelizmente, a pandemia está sendo um exemplo, pelo menos no nosso país, um exemplo negativo do que deve acontecer com a educação em saúde, porque estamos delegando toda a responsabilidade no indivíduo. Então, se vai ficar doente é porque você não usou a máscara, se seu filho consome esses alimentos é porque você simplesmente não educou bem. Sem levar em conta, eu vou repetir aquilo que indicou a colega do Panamá, o peso enorme que tem a publicidade, a promoção e o patrocínio. E é bem difícil competir com isso, mesmo nem nos fracos programas pedagógicos, nos ministérios de saúde, de educação e, em geral, pela sociedade. Diante da enorme publicidade que investe mais dinheiro do que na produção daqueles venenos, que precisamente visa isso. Por isso, eu acredito que é uma barreira importante também que devemos mencionar. Eu gostaria de adicionar um foco importante nos entornos escolares saudáveis, que tem a ver com o anterior, que também inclui a saúde mental. Eu vou encerrar a minha participação com isso. Todos esses elementos somam-se a um impacto grave na saúde mental das crianças e adolescentes nos entornos da escola, principalmente na situação da pandemia, onde é necessário quebrar o laço fundamental humano da inter-relação humana na população infantil, que hoje, pelo menos no nosso país, estamos vendo que tem ainda mais invasão pela publicidade, a promoção e o patrocínio. Tanto que aqueles que têm acesso a celular ou tablet para ir à escola estão sendo
invadidos o tempo todo pela publicidade da indústria dos alimentos, de bebida, de cigarro. Por isso, eu acredito que devemos pensar seriamente, como indicou o colega delegado da OPS, devemos pensar em adicionar a variável de saúde mental a todos aqueles elementos nos quais é necessário trabalhar. Muito obrigada, Ana e colegas. Muito obrigada a você, Esperança, e todos os painelistas, porque acredito que vocês tocaram em pontos fundamentais. Eu vou retomar rapidamente que na América Latina existe uma conjugação importante de desafios estruturais, bem como importantes conflitos de interesse com diferentes indústrias, cujo objetivo de vendas danifica a saúde dos menores, e por isso vemos uma contraposição entre proteção dos direitos das crianças e proteção dos direitos econômicos. E aí é onde precisamos valor entre os tomadores de decisão para tomar a decisão correta, que é proteger a saúde das crianças. Esses são apenas alguns dos temas tocados até esse momento, mas quero deixar vocês com a nossa colega, a doutora Leide Lema, que vai coordenar rapidamente uma sessão de perguntas e respostas que vocês colocaram nesse chat. E também quero agradecer enormemente suas participações. O microfone é seu, Leide. Obrigada. Levando em conta que temos pouco tempo, vamos fazer duas perguntas. Primeiramente. Estão me ouvindo? Estamos sim. Obrigada. Vamos para uma pergunta ao Marco Ackerman. A pergunta é a seguinte: em que nível a condução de pesquisa no entorno da escola pode ser uma contribuição para a prevenção de doenças não transmissíveis? Eu gostaria de dizer que proteger, prevenir e promover são três atividades super necessárias para a questão das doenças crônicas não transmissíveis em crianças. Mas é diferente quando você protege, quando você faz prevenção e quando você faz promoção. Por isso, eu acredito que uma pesquisa no território da escola, e principalmente com relação a analisar as diferenças existentes entre os bairros, os grupos sociais, acredito que aí a efetividade de uma medida de prevenção, contenção e promoção vai ser bem mais efetiva se estiver em ação junto das diferenças sociais entre urbanos, de gênero, de classe. Por isso, eu acredito que uma recomendação territorial deve levar em conta os aspectos de gênero, de étnia, de raça, de classe social, para que posteriormente consigamos propor medidas que visem os grupos sociais diferentes. Por isso, não há um guia para todas as escolas. Eu acredito que é necessário entender de quais escolas são, onde elas estão situadas. Não podemos tratar todas as escolas da mesma forma. Temos nossa segunda pergunta e finalizamos. Muito obrigada pela sua intervenção. Temos agora a segunda pergunta. Essa pergunta é a Jaime Delgado. A pergunta é: que políticas foram adotadas no Peru para poder tratar da indústria alimentícia? Quanto à indústria alimentícia, isso é um assunto complicado, porque quem é que vai poder deter a indústria mais poderosa do mundo, que promove alimentos processados? São alimentos que têm poder político. É impossível detê-la, talvez regulá-la. Os termos conceituais, eu penso assim, eu sou advogado.
a minha missão tem sido a proteção do consumidor. E as normas de proteção do consumidor estabelecem claramente o seguinte: não se pode apresentar no mercado um produto que represente um risco à saúde do público. Contudo, celular, digamos, tem nível de risco. esse risco tem que ser assumido por todos. E nós temos que regular disso, mas em termos de alimentos, se alimentos que são nutritivos, que vêm da natureza já há milhões de anos, a indústria veio se meter no meio dessa atividade e usurpou algo que já estava coberto na natureza. Os alimentos ultraprocessados são produtos de guerra, produtos que não se estragam, que não apodrecem nunca. Ou perdem, em teoria, nenhum produto que ponha em risco a saúde do consumidor deveria ser vendido. Mas sabemos que isso é muito difícil. É por isso que nós estamos procurando tomar passos preliminares, começando com advertências. Se um produto contém excesso demais de açúcar, sódio ou gordura, então recebe uma advertência. Restringir a publicidade. Se houver um produto que tiver um alto teor de açúcar ou de gorduras processadas e que faz mal para a saúde, como nós podemos anunciar, se nós podemos publicar esse anúncio, se isso é para motivar, provocar um consumo maior? Isso é um absurdo. Isso está acontecendo, que é um absurdo no mundo que esses produtos superprocessados possam ser vendidos e promovidos. Esse é o poder da indústria, é um poder político, poder sobre os meios de comunicação, poder de influenciar a sociedade. Isso é muito difícil de se lutar, mas daí vamos tentar. Obrigado. Estamos tentando, obrigado. Pode comentar? Sí, brevemente. Sim, pode. É claro que a palavra deter foi uma provocação, porque é praticamente impossível deter a indústria alimentar. Eles, por outro lado, querem nos deter a nós. Aqui no Brasil, aconteceu uma coisa interessante, que o ministro da Agricultura pediu que nós apresentássemos um guia alimentar para a população, porque, segundo a ministra, não havia evidência científica para dizer que esses alimentos ultraprocessados causavam doenças. Então, procuraram nos deter a nós, de impedir que a nossa advocacia seguisse adiante. Houve, então, uma imensa mobilização no Brasil. A sociedade civil se manifestou, inclusive houve participantes internacionais, o que provou que a nossa mobilização pode, de alguma forma, impedir o avanço do alimento, da indústria alimentar, por cima da ciência e por cima da advocacia de uma alimentação saudável. Então, apesar da pandemia ter sido algo de terrível no nosso país, houve algum sinal que essa mobilização que resultou da sociedade civil pode vir a defender a indústria, pode ir contra a indústria alimentar também. Para complementar, uma vez que uma lei foi aprovada em 2013, a indústria passou a se boicotar essa lei para impedir que eles tivessem a mão livre, e procuraram até modificar a lei. Mas foi tal a força da cidadania que, durante 5 e 6 anos, essa indústria queria eliminar essa lei de limitação contra a indústria deles. Isso veio empoderar os cidadãos e saiu uma grande maioria de pessoas a apoiar a lei. Isso foi muito importante. As pessoas diziam que se a indústria se opõe tanto a esse sistema de rótulos é porque deve ser bom para o consumidor. A raiz do novo sistema de rotulagem, que resultou em que 70% e 80% da população modificou seus hábitos de consumo.
renunciou o emprego, o uso desses produtos. Obrigado. Excelentes comentários. O que é importante para realizar mudança através das políticas é a conscientização dos cidadãos. É só assim que poderemos gerar mudanças. Temos aqui uma pergunta para Esperança Cerón. Como envolver as crianças e adolescentes na geração de políticas e intervenções para a prevenção de doenças não transmissíveis? ¿Se encuentra aquí Esperanza Cerón? Hola, sí, sí, sí. Algo pasó con O que aconteceu? ¿Me escuchas? Estão ouvindo? Hola. Sí, la escuchamos. Sim, escutamos. Sí, parece que la cámara desapareció, pero aquí está. Parece que a câmera desapareceu, Mira, mas vejam, ¿cómo involucrar a los niños como envolver as crianças y adolescentes? e adolescentes. Nosotros hemos tenido algunas Nós temos tido alguma experiência, infantiles tanto em jardins de infância, colegios quanto em escolas, en lugares del país. isso em vários lugares do país. ¿Cómo involucrarlos? Como envolvê-los? É o que nós temos feito Desarrollar cuando se ha podido com o desenvolvimento voluntad com apoio com a vontade, para podermos abordarmos as autoridades jurídicas, isso a partir das escolas, jardins de infância. E nós conseguimos desenvolver algumas estratégias lúdicas. Na nossa página da web, a gente vê uma cartilha. trabajamos alimentación saludable. Aí está a alimentação saudável apresentada e que essas cartilhas são usadas nos jardins de infância. São estratégias de jogos que vão apresentar essas estratégias, nossos festivais de comida. Neles, nós preparamos alimentos junto com as crianças. Isso é para apresentá-los, por exemplo, brócolis. E muitas coisas importantes nesse processo educativo seria o preparo das alimentações com a ajuda das crianças. Esse é um exemplo. Há outros. Eu gostaria de realçar, para poder conectar isso com as perguntas feitas antes, é que as estratégias que temos usado na Colômbia têm permitido exercer pressão sobre a indústria e o enorme, imenso das redes sociais tem sido em lugares essenciais, lugares centrais, e também para afetar os governos locais e organizações sociais. Conseguimos impactar a população de jovens. Eu devo dizer que as redes sociais que têm tido um papel muito importante de penetrar nessa população e nos intercâmbios, e para conseguir mais tarde efetuar modificações. O essencial é que aprendemos também com os colegas mexicanos, ou seja, que quando conseguimos, com o nosso trabalho social e comunitário, despertar a indignação do povo, quando os pais de família também participam, que eles entendem que eles estão sendo manipulados. Então, isso cria uma reação positiva e favorável. Isso aconteceu em Colômbia, relativo a bebidas adoçadas. Nós conseguimos fazer uma pesquisa especial, várias, aliás, pesquisas regionais, em que pudemos constatar que conseguimos alcançar o público a respeito disso. Isso é essencial, conforme disse a nossa colega do Panamá,
É importante vincular isso entre os jovens e perguntar a eles o que eles consomem e o que não consomem. Porque há há uma influência da família sobre os filhos. Como ensinar a encontrar as informações que nos dão as indústrias e que interesse que tem a nossa avó. O interesse em que nós comamos uma sopa saudável. Isso não é o interesse da indústria é que nós não consumamos esse alimento saudável, mas os produtos que eles oferecem. Então, esse relacionamento é muito importante, que eu creio que podíamos começar a enfatizar. Como dizia o Marco, nós ouvimos os políticos, ouvimos a indústria, e todos têm que se comprometer com a saúde dos jovens, mas realmente o discurso é mais amplo do que esse. Teremos uma vida mais longa se comermos alimentos de qualidade. Muito obrigada pela sua intervenção, a nossa panelista. Infelizmente, está faltando tempo agora. Agradecemos às várias pessoas que enviaram suas perguntas através do chat. E as perguntas que não foram respondidas serão atendidas em privado. Agora teremos a apresentação da nossa moderadora, da Ana Laranha, para continuar com a palestra. Muito obrigada. Vamos agora concluir o painel, que eu creio que foi bastante proveitoso. Como a doutora Leire diz, infelizmente, o tempo está contra nós e não poderemos continuar com esse tema. Vamos passar adiante com a próxima apresentação, e para isso, eu gostaria de apresentar o Ricardo Alemi, que vai nos falar a respeito. O Ricardo ensina psicologia na Universidade do México, é um grande ativista social no nosso país, psicoterapeuta, e também muito envolvido na área de saúde e alimentação, como organização que fez um trabalho impressionante para com os jovens e para que não consumam produtos de tabaco. E fez também um trabalho muito importante para a segurança nas ruas, que isso impacta, sem dúvida, a saúde dos jovens. Então, Ricardo, seja bem-vindo. Eu gostaria de compartilhar a minha apresentação. Pronto. Vou ser bastante breve nesse momento, porque eu gosto de apresentar um número de jovens que nós queremos causar um impacto positivo sobre a saúde. Nossos objetivos envolver os jovens no sistema de saúde social, econômica na região. Eu gostaria, portanto, de apresentar de uma maneira séria e objetiva. Somos jovens que, de uma forma ou de outra, estamos envolvidos nos sistemas de saúde e de desenvolvimento, e que, através dos nossos trabalhos, não só queremos conseguir... Nós temos um sentido crítico do que está acontecendo, um senso crítico a respeito do que está acontecendo na nossa região. E a nossa proposta tem a ver com o objetivo nos inserir na administração pública para melhorar e conseguir reforma em toda a região. Eu gostaria de dizer a todos que nos sigam nas redes sociais, que daria muito prazer que vocês nos visitem. Aliança Juvenil Saúde e Aliança Juvenil também, @Aliança Juvenil. E podem entrar em contato conosco para participar e também para dar a sua opinião, sem dúvida. A Ana me apresentou muito bem, muito obrigado.
essa área em que eu estou realmente trabalhando são as nossas tarefas sociais, os nossos empenhos sociais. Eu tenho algumas palavras a dizer relativo da importância da coligação latino-americana saudável. Para que os jovens, nós tomamos parte, temos que participar, conforme já diziam os vários palestrantes, especialmente a Esperança Cerón. O objetivo das indústrias é alcançar os jovens e as crianças. E nós temos que saber o que está acontecendo, porque nós podemos fazer frente à indústria alimentícia. Isso, o que é fundamental é a coalizão latino-americana saudável participar disso também. Quiero brevemente Eu presentarlo gostaria de brevemente apresentar o Bruno Elman, que é uma das pessoas mais envolvidas nos temas de jovens e de doenças não transmissíveis. Isso faz parte da Delegação de Diabetes Internacional e também da NCDL Alliance, e faz parte da Aliança Juvenil, que acabou de fazer a sua apresentação. O Bruno. Vamos em frente. Obrigado, Beatriz. Eu estou tentando falar o mais rápido possível para termos mais tempo para as nossas sessões de conversas. Eu gostaria de trazer um pouco de tudo que foi conversado aqui nessa última hora. Eu acho que eu vou para resumir, é essencial, em primeiro lugar, pôr a criança e os jovens no centro da conversa. Nada deve ser feito, nem debatido nada deve ser efetivado se não houver primeiro a consulta dos jovens e a sua opinião não for considerada. Em segundo lugar, evidentemente, precisamos trazer os pais, porque a educação é importante para ajudar os adultos a compreender o dano que os produtos pouco saudáveis causam à vida dos filhos. Mas seria injusto pôr a responsabilidade dos pais no mesmo nível que a responsabilidade que promove produtos que não são saudáveis. No continente inteiro, nós temos vivo esse setor alvejar as crianças, que é um setor vulnerável, e que eles são mais suscetíveis ao impacto e à influência por parte desse setor. Em terceiro lugar, a única maneira de seguir adiante é para aumentar os impostos sobre esses produtos. Nós temos que garantir que essas taxas vão direto aplicadas, então, para financiar esforços de saúde e bem-estar. É importante romper os silos entre saúde e a conversa a respeito de alimentos. Nós temos que juntar esses dois campos. Temos que ter um método único. Com a questão de direito humano,
que isso seja visto como uma questão de direitos humanos. Por último, os jovens e as crianças não são apenas o futuro, nós somos o presente. Nós temos que ser levados em consideração, temos que estar envolvidos no projeto, temos que ser ouvidos, envolvidos e assumir uma posição de protagonista nesse movimento. Eu gostaria agora de convidar todos a se unirem nas nossas sessões, que vocês vão poder participar para conversas com 4 tópicos. O primeiro sendo bebidas adoçadas e água. E o terceiro a respeito de tabaco. E segundo, o terceiro, alimento bom é meio ambiente. E o terceiro é atividades físicas no ambiente da escola. Eu gostaria de que todos participassem no resto do dia e que aceitam o convite do Ricardo para se unirem à Aliança Juvenil e que a sua voz seja ouvida dentro do nosso continente. Muito obrigado.